Ex-governador Germano Rigoto, o senhor esteve no comando do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2006. Nessa época, o estado também passou por dificuldades financeiras. A situação era pior ou era tão ruim quanto a que o estado está hoje? Tão grave quanto. Eu acredito que naquele período de governo, de 2003 a 2006, eu enfrentei uma situação muito complicada, porque, na verdade, o estado ele tinha começado em 97 a pagar dívida com a União e nós pagamos em torno de quase 2 bilhões de reais ano para a União. Quer dizer, antigamente o estado do Rio Grande do Sul, os governos rolavam, faziam endividamento, se endividavam o estado, emitiam títulos, empurravam com a barriga as dívidas, faziam novas dívidas e não acontecia nada. Então, o estado, ao longo da sua história, ele pagou o déficit que tinha com dívidas. Tá? Aí, a partir de 1997, com a federalização da dívida do estado, e não foi só do Rio Grande do Sul, foi de outros estados, os governos que vieram pós-97 tiveram que pagar a dívida do passado. Tá? Então, nós tivemos, como eu disse, perto de 2 bilhões de pagamento de dívida ano e não podíamos fazer novas dívidas, porque o estado estava no limite de comprometimento de receita, estava no limite de endividamento. A lei de responsabilidade fiscal, que antigamente não existia e que passou a existir, ela determinava que o estado, a partir do momento que chegou ao limite de endividamento, ele não tinha mais como se endividar, não haveria permissão de novos endividamentos. Eu passei 4 anos sem fazer um financiamento, pagando dívida do passado e sem fazer um novo endividamento, um novo financiamento, uma busca de recurso para exatamente enfrentar o problema fiscal do estado. Então, se tu observa que isto levou a uma situação muito difícil, aí 2004 uma estiagem e 2005 a maior da história. Então, se eu não tive uma recessão tão forte como nós temos hoje, mas o fato de termos uma estiagem em 2004 e a maior da história em 2005 fez com que a receita, a arrecadação do estado caísse absurdamente em 2004, 2005 e 2006. Eu tive 4 anos de governo com 3 anos com queda absurda de arrecadação devido às 2 estiagens, que teve reflexo também em 2006. Então, eu tive que governar perdendo receita, pagando dívida do passado, não fazendo novos endividamentos, porque não tinha, era proibido, nós estávamos no limite de endividamento, e tive também o governo Olívio Dutra e depois o meu, foram os primeiros que sentiram os efeitos da desoneração das exportações, quer dizer, a Lei Candir. Quando o Estado ele perdeu receita com a Lei Candir, claro que com o passar do tempo o Estado se adapta a essa perda de receita, mas os primeiros governos que enfrentaram essa queda de arrecadação devido à desoneração das exportações foi o governo Olívio e o meu governo. Então tivemos que enfrentar uma queda de arrecadação também devido à Lei Candir. O governo federal tinha se comprometido a devolver 50% de tudo que os estados exportadores perdiam, e, na verdade, no máximo que devolveu ao longo desses anos foi 17% no ano. Os 50%, que era um compromisso de que a União devolveria aos estados exportadores pelas perdas que esses estados teriam de arrecadação, não aconteceu e a União sempre disse porque não houve regulamentação da Lei Candir. Mas, então, tu observa, eu governei 4 anos com este vento contrário, mas governamos sem nenhuma crise, sem instabilidade, greves, tu contava nos dedos os movimentos que aconteceram durante os 4 anos, quer dizer, com uma aceitação incrível, que não teve governador que andou mais pelo estado como eu andei, fui a 380 municípios no meu período de governo, nós realizávamos interiorizações todo mês, quer dizer, levávamos a capital para uma cidade com toda a equipe de governo, para uma determinada cidade do estado, e isso foi durante todo o período de governo. Então, eu diria o seguinte, com todas essas dificuldades, nós conseguimos terminar o nosso governo muito bem. O que nós vemos hoje? Nós vemos que o estado teve a crise estrutural atingindo as finanças do estado, esse déficit estrutural que o estado tem, e uma das principais causas dele é a questão previdenciária. Ao mesmo tempo, em alguns
alguns momentos que houve alguns exageros na questão de, por exemplo, tu não pode acreditar que tu tendo uma inflação de poucos, por exemplo, tu pega uma inflação como nós tínhamos, uma inflação que chegava a 10%, 11%, 12% ao ano. 4 anos, vamos lá, tu soma a inflação, vamos dar 30%. Tu não pode acreditar que determinados setores vão receber 60%, 70% de aumento nesse mesmo período. Então, isto, claro, determinou alguns problemas que nós estamos tendo hoje. Por quê? Porque ao lado da recessão nós tivemos um aumento de despesa maior do que deveríamos ter tido. Então, o aumento de despesa aconteceu principalmente no gasto de pagamento dos servidores e principalmente para alguns setores do serviço público, e ao lado disso o fato de ter este problema estrutural, principalmente na questão previdenciária. Então hoje tu tem um Estado com dificuldades, o governo do Estado, eu não tenho dúvida que ele tem que buscar otimização de receita e corte de despesas, para exatamente fazer com que nós tenhamos um enfrentamento desse déficit. Ao mesmo tempo, o governo do Estado hoje tem algo que eu não tive. Se eu não tive perdão de um dia de pagamento da dívida, o governo está alguns meses já sem pagar a dívida e com possibilidade de não pagamento por 3 anos à frente, se houver aquele entendimento com a União na questão do refinanciamento. Quer dizer, teria 3 anos sem pagar dívida, eu não tive, como eu disse, um dia, não tinha como. E então, isto vai permitir um oxigênio para o Estado se confirmar, e ao lado disso, tu tens uma situação de que, pela primeira vez, o governo federal aceita, aliás, não é que o governo aceite, é uma determinação do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Contas da União, o governo vai ter que acertar pendências relativas à Lei Candir. Então, com certeza, a partir do ano que vem, o Estado vai ter um aumento de arrecadação em cima daquilo que não recebe da Lei Candir e vai receber, sem contar que ainda existe possibilidade de recuperação de alguma coisa do passado. A Lei Candir ela é vista como uma alternativa para que o Estado possa recuperar um pouco do caixa, mas também já houve discursos que apontam que a Lei Candir não vai ser a solução da lavoura. Ela é uma alternativa de fato? O que eu acredito é que o fato de nós termos, a partir do ano que vem, uma devolução que não está havendo para os estados exportadores, quer dizer, uma reposição de grande parte das perdas, isto, claro, que vai significar uma melhora na arrecadação do Estado. Segundo, não está fechada a porta para a recuperação do que o Estado perdeu no passado. Eu não acredito que o Estado vai recuperar tudo que perdeu. Sim. Não acredito. Quer dizer, mas existe um espaço de negociação que pode ajudar a que o Estado recupere um pedaço, pelo menos, do que perdeu no passado. Recentemente, o governo aprovou na Assembleia Legislativa uma proposta que aumenta a alíquota previdenciária dos servidores estaduais. Isso pode melhorar os cofres do Estado? O fato de tu ter um desconto maior não ameniza o problema previdenciário, mas eu te diria que essa questão ela vai realmente ter um efeito maior quando tu cria um fundo de previdência para o Estado. E esse fundo de previdência significa que os servidores que entrarem no serviço público agora, eles têm que contribuir e o Estado tem que dar sua contribuição para esse fundo. Até aqui, o que acontecia? Tinha a contribuição do servidor e o Estado, ao longo desses anos todos, assumia o compromisso de pagar a aposentadoria do servidor, mas ele não colocava num fundo, porque não existia fundo, nem no Rio Grande do Sul, nem estado nenhum. Então agora, tendo este fundo que vai permitir que tu coloque a contribuição do Estado e a contribuição do servidor neste fundo, que vai ser capitalizado com o tempo, eu não tenho dúvida que para aqueles que se aposentarem daqui a 20 anos, 25 anos, tu vai ter uma realidade diferente de hoje. Então, tu não terá mais o tesouro cobrindo essas aposentadorias, vai sair do fundo previdenciário. Então, eu te diria, isto resolve o problema de agora? Não. Isto vai melhorar lá na frente. Sim. Agora, o Estado tem um compromisso que ele não tinha, que é colocar no fundo o recurso, a sua
parcela de contribuição previdenciária, ele não colocava, porque não tinha o fundo, agora ele vai ter que colocar. Tá? Vai melhorar a situação quando esses novos servidores se aposentarem. Agora, com relação aos servidores em atividade, tu tens a questão do direito adquirido, tá? E tu tens, então, uma situação que não muda no curto espaço de tempo. O regime de recuperação fiscal é apontado pelo atual governo como talvez a única solução mais próxima para que o Estado tenha um equilíbrio um pouco melhor nas suas finanças. Mas ele passa aí pela extinção de fundações, pela privatização de empresas estatais e também por venda de ações do Banrisul. O senhor acha que essa é a alternativa nesse momento? Eu não gosto de falar sobre ações que o governo está tendo. Eu não fiz isso durante o governo que me sucedeu, o governo da governadora Ieda, não fiz isso no governo Tarso e não quero fazer no governo Sartori. Tá? Quer dizer, o governador e a sua equipe, eu me coloquei à tua inteira disposição, qualquer troca de ideia, sugestão que eu possa dar, tá? Eu faço sem problema nenhum, mas não gosto de fazer publicamente. Eu acho que o regime de recuperação fiscal, ele tem que ser bem analisado, bem discutido, né? Tanto o perdão de dívida por 3 anos, como o que representa o pagamento disso que não foi pago nesses 3 anos, que vai ser pago depois. Tá? Ele não é uma solução estrutural para o Estado. Porque aquilo que o Estado não pagar agora, ele vai pagar depois. Tá? E segundo, tem que ver as limitações que o governo federal está determinando ao governo do Estado. Esse processo de limitações não pode significar simplesmente amarrar os governos que vêm depois, tá? Naquilo que é obrigação do governo, do Estado, de investimento em saúde, em educação, em segurança, quer dizer que são os setores onde o Estado tem que investir. Por exemplo, tu tens uma saída da Brigada Militar, tá? Da nossa Polícia Militar, deve sair uns 1.500 soldados por ano que vão para a inatividade. Tá? Soldados, entre oficiais, soldados que vão para a inatividade, uns 1.500 por ano. Se esse processo determinar a impossibilidade de reposição, tá? Tu vai ter um problema sério na segurança pública. Tá? Porque pode, uma das responsabilidades que vai ter o governo a partir da assinatura é, quem sabe, não poder contratar, nomear ou fazer novos concursos ou contratar para setores que são fundamentais. Então, o cuidado que tem que haver é esse. Se tu tens a necessidade de um oxigênio, e esse oxigênio é importante para o Estado nesse momento, que é separar de pagar dívida por 3 anos, agora, o cuidado é que nos detalhes tu tens que olhar, tu tem que analisar muito bem para ver se de repente isso não vai significar um imobilismo dos próximos governos no sentido de atividades essenciais e que tem que ter investimentos do Estado. Passando agora, governador, para a esfera nacional, o Brasil passou então pelo 2º impeachment na sua história recente com a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que esse processo ele foi mais positivo ou mais negativo para o país? Eu diria que a presidente Dilma, ela saiu porque realmente ela ficou inviabilizada, quer dizer, o fato de ter uma rejeição como tinha a presidente Dilma, a perda de apoio no Congresso Nacional, ela não tinha apoio no Congresso, não tinha apoio na sociedade, não tinha apoio nos principais meios de comunicação que simplesmente contestavam muito, principalmente os efeitos das decisões do governo Dilma na economia. E aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral não aconteceu pós-campanha eleitoral, no 2º mandato da presidente Dilma, e isso determinou uma situação de muito desgaste dela, da figura da presidente, do seu governo, e inviabilizou a continuidade do governo. Quer dizer, foi traumático, o impeachment é traumático. Agora, eu diria o seguinte, a presidente Dilma teria condições de continuar governando dentro da situação que ela vivia? Era muito difícil, sem apoio no Congresso Nacional, sem apoio na sociedade, muito difícil. Veio o governo Temer. O governo Temer, o que procurou fazer? Sabendo que ele tinha muita rejeição já de cara, e a rejeição era pela ligação com a presidente Dilma, que ele tinha seu vice. A rejeição é porque o próprio Partido dos Trabalhadores e as forças que apoiavam o governo Dilma
simplesmente entraram com uma oposição muito forte e ele sabia que teria uma oposição muito forte dessas forças, porque com a história de colocá-lo como traidor, como alguém que tinha ajudado a desestabilizar o governo. O que fez o Temer? Ele simplesmente buscou fortalecer uma base de sustentação forte no Congresso Nacional e fez um governo parlamentar. Quer dizer, se tu analisar, tirando a equipe econômica, o restante são todos deputados, os ministros. Né? Poucos senadores, praticamente todos deputados. Até uma crítica em relação à composição do Ministério. Não, porque na verdade a composição do Ministério, se eu sou presidente, eu não colocaria os nomes que o presidente Temer colocou. Né? Ele não olhou exatamente como ele teve que negociar com os partidos políticos para ter uma base de sustentação forte no Congresso Nacional. Esses partidos indicaram nomes e muitos deles não são os mais preparados, os mais qualificados para ocuparem ministério. Mas o que ele fez? Ele conseguiu, com isso, ter uma base de sustentação que lhe garantiu começar a governar e, inclusive, enfrentar as duas denúncias dentro do Congresso Nacional. Claro que isso é traumático, os índices de popularidade dele são muito baixos, esse índice tem a ver com o passado e tem a ver com o presente, e tem a ver com a formação de governo, com os nomes colocados no governo. Então, mas a diferença da presidente Dilma foi de que ele conseguiu aquilo que a presidente Dilma perdeu, que é ter articulação política e sustentação no Congresso Nacional. O que tem de vantagem o Temer nesse momento? A vantagem são os indicadores econômicos. Quer dizer, perto do que nós tínhamos no final do ciclo da Dilma, antes do seu impeachment, quer dizer, a inflação crescendo absurdamente, os juros nas alturas, uma situação da nossa balança comercial apresentando resultado negativo, quer dizer, o câmbio totalmente descontrolado. Então, nós tínhamos indicadores macroeconômicos ruins. Qual a realidade que tu tens hoje? Tu tens uma inflação em queda que vai chegar a menos do que a meta, muito pela recessão, mas de qualquer forma é um indicador positivo, uma balança comercial que vai determinar um superávit aí de perto de 80 bilhões de dólares esse ano, reservas cambiais com toda a crise política que nós enfrentamos, as reservas se mantiveram em torno de 380 bilhões de dólares, o emprego que estava no final do ciclo da presidente Dilma explodindo o desemprego, houve um início de recuperação do emprego e ao lado disso a economia começa a determinar, depois de todas as quedas que teve, um resultado mais positivo, terminando esse ano com perto de 1% de crescimento e o ano que vem já se prevê 3%. Então, isto faz com que o presidente Temer tenha um oxigênio para fazer essa transição até 2018, com todo esse desgaste, com toda esta rejeição enorme que ele tem, mas ele consegue fazer uma transição até 2018. O presidente Michel Temer, então, que ficou no lugar de Dilma Rousseff, também se viu envolto em algumas situações. A primeira, a questão da escuta, que mostrava que ele pelo menos se encontrou uma vez com o Joesley Batista. O caso do ex-assessor Rocha Loures, que foi flagrado saindo de um restaurante com uma mala de dinheiro. Malas de dinheiro foram encontradas em um apartamento e cujas notas tinham a impressão digital de um assessor do ex-ministro Gedel. Não há indícios, não há provas demais contra o presidente Michel Temer? Eu diria o seguinte, o problema é que o presidente vai ter que responder por isso tudo. Se eu estivesse no Congresso Nacional, tu me pergunta o seguinte, eu faço uma oposição dentro do PMDB absurda a esta postura da nossa cúpula, aonde está o presidente Temer, que simplesmente ao longo dos anos não tiveram a competência de colocar um nome de um candidato à presidência da República pelo PMDB com um projeto nacional seu, com cara própria, mas ficaram preocupados em apoiar projetos que não tinham, não eram partidos que tinham a história do PMDB, não tinham a capilarização do PMDB, não tinham o tempo de televisão do PMDB, que podia, com isso, catapultar um projeto seu. Mas o que fizeram? Rifaram a sigla. Estão rifando de novo agora. Rifaram a sigla. Isso foi nos dois governos de Fernando Henrique, nos dois do Lula, nos dois períodos da Dilma. Quer dizer, rifaram a sigla.
E isso custa um preço muito alto para o PMDB, porque fica com rótulos de fisiologismo, de clientelismo e outros piores. Quer dizer, dentro desta cúpula totalmente dissociada do que gostaria de ter a base. Então, esta situação, o presidente Temer tem culpa nisso, de o fato de o PMDB, ao longo desse tempo, não ter construído um projeto seu e ter ficado com esses rótulos que tem hoje. Por quê? Porque a cúpula se preocupou sempre com espaços, com cargos, com favores de governo e não pensou no partido. Então, esta situação que nós vivemos e que o presidente Temer viveu, teve muito a ver com isso tudo. Agora, as denúncias que teve contra ele, se tivesse no Congresso Nacional naquele momento, eu votaria também não pelo afastamento do presidente, porque não era ele iniciar um processo de julgamento no Supremo Tribunal, ele seria afastado. Sim. Vamos lá que o Supremo Tribunal Federal considerasse que o presidente Temer poderia continuar no poder, mas ele estaria afastado 180 dias. Sim. Depois de um impeachment da presidente Dilma, de um vice-presidente que assume, ele vai ficar afastado por 180 dias. Quer dizer, e o país à deriva, com o presidente da Câmara presidindo. Então, se estivesse lá, eu votaria pela não da continuidade do processo. Por quê? Porque o presidente Temer, terminando o mandato dele, ele vai responder por isso tudo. Num evento recente, o deputado Alceu Moreira defendeu o nome do ex-senador Pedro Simon para a presidência da República pelo PMDB. O senhor acha que essa seria uma alternativa? Isso é viável? O deputado Alceu Moreira prestou uma homenagem ao Simon. Eu gostaria de ver uma figura como o Simon representando o PMDB como candidato à presidência, mas não existe chance nenhuma do nosso partido ter, no meu modo de ver, uma figura como o Simon como candidato a presidente. Por quê? Vamos lá que o PMDB tivesse um candidato a presidente. Se caminha para não ter. Se tu observar o que está acontecendo agora, nessa negociação da Previdência, já foi dito, foi mandado o recado que se o PSDB apoiasse, poderia o PMDB apoiar o candidato do PSDB na próxima eleição. Se não apoiasse, isso poderia dificultar. Eu já vejo movimentos para simplesmente evitar uma candidatura do PMDB. E manter manter a situação de um grupo que fica se beneficiando dessa relação que, no meu modo de ver, é espúria com quem governa. Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, no governo Lula e nos governos Dilma. Quer dizer, então esta posição deve se repetir, infelizmente. O senador Simon, ele poderia não ganhar a eleição, mas ele poderia ter um discurso forte, recuperando um pouco da história do PMDB, mostrando caminhos que o partido poderia seguir e até o país poderia ter dentro dessa busca de um país mais ético, moralizado. Não. Agora, se tu me perguntar, existe possibilidade disso acontecer? No meu modo de ver, é quase zero a chance. E até acho que o próprio senador Pedro Simon tem consciência disso. Quer dizer, o que o Alceu Moreira disse é uma verdade. Nós teríamos que ter candidato à presidência e um nome como o do Simon, com a sua história, com a sua bagagem, seria uma pessoa que engrandeceria um debate político numa campanha eleitoral, mesmo com dificuldade de ganhar a eleição. Por fim, governador, nós estamos aí há menos de um ano da eleição presidencial com uma grande incerteza nas urnas. Por exemplo, o ex-presidente Lula não se sabe se ele vai poder de fato disputar por causa das questões judiciais. Na outra ponta tem Jair Bolsonaro. Também surgiram nomes como o de Luciano Huck, que já disse que não vai ser candidato. Há espaço nessa eleição, ex-governador, para nomes pouco conhecidos e também para uma manifestação do eleitorado? Olha, há chance para oportunismo. Eu acho que o desencanto da população com relação à classe política é uma coisa muito concreta. E eu te diria que esse desencanto ele vai ser canalizado principalmente para as eleições majoritárias. Presidência da República, governadores do Estado, Senado Federal. Agora, na proporcional, muitos acham que vai ter grande renovação. Com esse sistema partidário, esse sistema eleitoral que não foi alterado e que deveria ter sido alterado, e com o financiamento através do chamado fundo partidário, eu não tenho dúvida que esse tipo de financiamento vai facilitar muito a reeleição de quem tem mandato. Por mais que a população queira mudar, quem tem mandato tem a estrutura do mandato
e vai ter, com certeza, os benefícios do fundo partidário, porque quem vai receber o fundo partidário são principalmente as figuras que têm mais nome. Claro. Tá? Então não é o candidato que está surgindo lá para disputar uma eleição e não é conhecido ou não tem o nome de um deputado. Então os deputados federais, tá? Os deputados estaduais, com certeza serão mais beneficiados com a questão do fundo partidário, com relação aos outros candidatos. Em compensação, eles também têm, além disso, aliás, eles também têm a estrutura do mandato. Então, eu prevejo uma renovação muito menor do que deveríamos ter. Agora, nos cargos executivo, começando por presidência da República, eu acredito na possibilidade, sim, de o eleitor canalizar, tá, para determinados candidatos toda a sua revolta, seu descontentamento, sua má vontade com relação aos políticos, podendo surgir aí figuras que realmente não têm história e talvez não tenham condições de chegar à presidência da República, mas vão crescer. Se tu me perguntar, essas pesquisas que estão aí, elas indicam alguma coisa? Não, é muito cedo. Eu acho que nós vamos ter, a partir de abril, maio do ano que vem, as peças colocadas no tabuleiro, sabendo quem efetivamente vai ser candidato. Eu acredito que, de um lado, Bolsonaro vai aparecer como um candidato muito à direita, mas com limitações, que cresce, mas deixa de crescer por causa de não ter tempo de televisão, porque tem um partido pequeno, então ele tem limitações ao crescimento dele. De outro lado, o Lula, não se sabendo se ele será candidato ou não, tá? De qualquer forma, ele sendo candidato, ele arranca com 35% do eleitorado, só que com grande rejeição. Então isso não sabe. Sem margem para crescer. Sem margem para crescer. E de outro lado, e forças de centro, tá, totalmente divididas nesse momento. Quer dizer, ao lado da candidatura do Alckmin, que se consolida, tá? Depois do João Dória ter caído fora com todos os equívocos que cometeu, o Alckmin que se consolida. Ao lado disso, o Meirelles se colocando aí como possível candidato, Álvaro Dias, o Caiado aparecendo como alternativa. Se pega por fora, tem o Ciro Gomes que entra tanto mais à esquerda como mais à direita, mas é um candidato também, o Ciro Gomes, que aparece. E eu não tenho dúvida que pode aparecer a Marina Silva, mais à esquerda, e eu não tenho dúvida que pode aparecer aí um Joaquim Barbosa, tá? Quer dizer, o Luciano Huck, que apareceu como alternativa, não é mais, mas pode surgir um Joaquim Barbosa com muita força, tá? Neste eleitorado mais ao centro. Então, eu acredito que essa eleição ela está totalmente indefinida e tu tens razão. Nessa indefinição pode sempre surgir um aventureiro, alguém que tenha um discurso muito forte, que canalize para o seu projeto todo esse desencanto, esse descontentamento da população e do eleitorado. Então, é uma eleição muito perigosa que teremos pela frente. Perfeito. Obrigado, governador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.